Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo e mais um vídeo para falar de mais um movimento. Você que vem acompanhando o meu canal tem visto que eu tenho feito diversos vídeos falando dos movimentos da igreja. E esse é mais um vídeo que eu trato de mais um movimento. E nesse vídeo eu falo do movimento de Emaús. Você já ouviu falar no movimento de Emaús? Tem na sua paróquia, na sua diocese, o movimento de Emaús? Se tem, deixe seu comentário aí embaixo, diga o que você acha desse movimento e se você não conhece, você veja esse vídeo até o final e você vai conhecer algumas coisas deste movimento da igreja. Antes, porém, convido você que passa agora por esse canal e ainda não se inscreveu a fazer a sua inscrição. Você vai ser muito bem-vindo, vai fazer parte deste grupo e ao se inscrever, não esqueça de acionar esse sininho que tem aí embaixo, porque você receberá notificações cada vez que eu postar um vídeo novo. E aí você não perde nenhum vídeo e olha que tem vídeo quase todos os dias. Vamos lá então com o movimento de Emaús. O movimento de Emaús é, na verdade, uma ONG filantrópica. A finalidade desse movimento são, na sua maioria, trabalhos sociais, claro, com fundo religioso, mas um trabalho voltado para questões sociais, para pessoas com vulnerabilidade social. E daí, então, dá para a gente perceber que é um trabalho belíssimo. Esse movimento foi fundado no ano de 1949 na França e ele tem hoje atuação em vários países do mundo. Seu fundador é um frei capuchinho, um padre capuchinho da Ordem dos Frades Capuchinhos, de nome Abbé Pierre, que viveu entre os anos de 1912 até o ano de 2007. Então, no ano de 1949, ele funda esse movimento que busca atender pessoas com vulnerabilidades sociais. O movimento acredita no lema, tem como lema a força da partilha, partilhando os dons, os talentos e também, sobretudo, coisas materiais para resgatar pessoas das suas vulnerabilidades sociais. O nome Emaús, ele corresponde a uma localidade da Palestina, onde as pessoas iam em busca de resgatar a esperança perdida. E daí então nasce o nome Emaús, como lugar dos desesperançados. O padre Abbé Pierre, ele acolheu na sua casa, naquela época, pessoas de extrema vulnerabilidade social, como, por exemplo, assassinos, pessoas ex-presidiários que queriam tentar suicídio, pessoas em situação de rua que não tinham onde morar, enfim, ele buscava acolher essas pessoas e oferecer oportunidades para essas pessoas resgatarem a sua dignidade. Só que não era um acolher por acolher. O objetivo do padre Abbé Pierre era acolher essas pessoas e transformar a vida dessas pessoas. Olha que sintonia com o Evangelho. Era o que Jesus fazia. Quando Jesus acolhia cobradores de impostos, prostitutas e outras infinidades de pecadores, ele queria e quis e fez resgatar a vida dessas pessoas. Quando ele acolheu a pecador e disse: vá e não peque mais, ele transformou a vida daquela pessoa. Então o padre Abbé Pierre, ao fundar o movimento de Emaús, ele queria um movimento que ajudasse a transformar a vida das pessoas, sobretudo essas pessoas marginalizadas. Daí dá para você ter uma noção quanto sofrimento, quantas críticas esse movimento deve receber pelo fato de lidar, de tratar com vulneráveis.
Hoje, quem trata, quem lida com vulneráveis, quem tenta resgatar a vida é profundamente criticado. E, infelizmente, às vezes são criticados por pessoas que se dizem cristãs, infelizmente. A comunidade de Emaús, e antes de falar da comunidade de Emaús propriamente dita, quero lembrar ainda que o padre Abbé Pierre, quando ele acolheu essas pessoas, ele a chamava e dizia, olha, eu quero que você me ajude a resgatar outras vidas. Então ele dava um sentido para a vida daquela pessoa. Ele recolhia aquelas pessoas, tentava ajudá-la e dizia, agora eu preciso de você para resgatar outras vidas. Então ele acolhia esses ex-presidiários, pessoas às vezes assassinas, e aí transformava a vida dessas pessoas e depois ele convidava, olha, vamos construir casas para o sem-teto. E fazia mutirões com essas pessoas para construir casas para as pessoas sem teto. Ou seja, vidas recuperando vidas. Quando você tem uma mão estendida e você valoriza essa oportunidade que você teve, você quer transformar outras vidas. O sinal de que nós tivemos a nossa vida transformada é quando a gente estende a nossa mão para outras pessoas. E foi isso que o padre Abbé Pierre teve como proposta, e é essa proposta também do movimento de Emaús. A comunidade de Emaús, ela é geralmente composta por pessoas pobres, que através de um trabalho de recuperação, ela vai também recuperar outras pessoas. E essa comunidade ela tem como dinâmica aproveitar tudo, por exemplo, coisas que as pessoas vão descartar, que muitos consideram lixo, essa comunidade busca resgatar esses elementos, reciclar isso e fazer com que aquilo que era para ser jogado fora seja reutilizado, sirva para a comunidade, sirva para outras pessoas também. E hoje isso é algo tão necessário, tão urgente de se fazer, não desperdiçar, recuperar, reciclar. Esse é o lema do momento. Então vejam como que ele foi visionário, o padre Abbé Pierre, ao fundar um movimento com essa característica. E no Brasil, como é que está esse movimento? No Brasil, esse movimento segue, claro, a linha do movimento internacional e ela busca enfrentar os problemas dos pobres e construir solidariedade. Esse também é o lema do movimento aqui no Brasil. A construção da solidariedade, lutar contra as causas da miséria, não só buscar combater a situação dos miseráveis, no sentido deles não estarem mais nessa situação de vulnerabilidade, mas também saber quais são as causas da miséria. E isso é muito importante, porque às vezes a gente dá um prato de comida para alguém, mas a gente não pergunta por que aquela pessoa passa fome. E aí o problema é muito mais sério. E a gente mergulha muito mais fundo no problema. Se nós queremos resolver o problema, nós temos que saber quais são suas causas. Não adianta um paliativo que o problema vai continuar. Isso me faz lembrar Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara dizia que quando ele dava comida para os pobres, as pessoas o chamavam de santo. Mas a partir do momento em que ele perguntava por que pessoas passavam fome, as pessoas chamavam de comunista. E é bem assim que as coisas acontecem. Não basta dar um prato de comida, é preciso saber por que pessoas não têm direito à alimentação, não têm um prato de comida. E aí já entra questões sérias, políticas, que exigem o envolvimento daquelas pessoas que têm consciência. O movimento de Emaús busca tocar nessas feridas também. E também esse movimento, ele está presente em mais de 10 estados do Brasil, como São Paulo, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, Ceará, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Piauí, entre outros. E também está presente, obviamente, em vários países, já que sua origem é francesa. Ele chegou ao Brasil no ano de 1986, por intermédio do padre Henri. Na verdade, ele está há pouco tempo no Brasil, né? 80, fundado lá na década de 40, e chegar no Brasil só em 1986 é uma história recente no nosso país, mas uma história bonita que vem construindo.
E o padre Henri trouxe o movimento, então, em 1986 e fundou a primeira comunidade de Emaús, sabe onde? Em Cachoeira Paulista, lá onde está a Canção Nova hoje. Então foi em Cachoeira Paulista a primeira comunidade do movimento de Emaús no Brasil. Qual que é a missão, o objetivo do movimento de Emaús? Lutar em defesa da vida, dos pobres, marginalizados, excluídos, de pessoas, como eu disse no início, em situação de vulnerabilidade social. E formar líderes comunitários. Geralmente é um movimento que agrega bastante jovens, é um movimento relativamente jovem, de jovens para jovens, e quem faz parte do movimento de Emaús busca se tornar um líder comunitário, um líder cristão. Então é uma comunidade missionária de jovens líderes e tem uma intensa formação baseada nos documentos da igreja, sobretudo na doutrina social da igreja, para que conheça essa parte que às vezes as pessoas negligenciam no seu conhecimento, na sua formação religiosa, que é a doutrina social da igreja. O movimento de Emaús, entre as suas formações, tem também essa formação acentuada em relação à doutrina social da igreja. João Paulo II tinha um carinho muito grande, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, tinha um carinho muito grande pelo movimento de Emaús. Os membros devem atuar nas paróquias. O movimento de Emaús não tira o jovem da paróquia, mas ele prepara o jovem para atuar dentro da sua paróquia de origem, oferecendo para ele uma sólida formação. O movimento se organiza através de assembleias, tem toda uma organização, desde a instância internacional até as bases, com assembleias gerais, assembleias regionais, tem conselhos, conselho geral, conselho fiscal, tem um coordenador geral, um coordenador executivo, tem secretários, tem a coordenação da administração financeira, tem a coordenação pedagógica. Então é um movimento muito bem estruturado, com toda essa organização. E atua aí nas dioceses, nas paróquias, mas atua de uma forma bem independente, porque o movimento de Emaús tem, por se tratar de uma ONG com fundo religioso, tem CNPJ próprio, tem uma organização própria, enfim, é uma organização mesmo, uma ONG, uma organização não governamental e também, embora seja religiosa, ela tem uma vida independente de dioceses e de outras instâncias religiosas. E como eu faço em todos os movimentos, o movimento Emaús, obviamente, também tem críticas. Quais são as críticas que a gente ouve falar do movimento de Emaús? Uma das críticas é que é um movimento que se caracteriza mais como uma ONG do que um movimento religioso. Então essa é uma das críticas. Não vejo que isso seja algo que desabone o mérito, que seja um demérito para o movimento o fato de ser uma ONG. Mas as pessoas falam que é mais uma ONG do que um movimento religioso. Mas está bastante fundamentado no Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, e era essa a proposta do padre Abbé Pierre quando fundou esse movimento na década de 40. E você, gostou de saber um pouquinho sobre o movimento de Emaús? Se gostou, deixe o seu comentário. Deixe também outras sugestões de movimentos que você gostaria de ver tratado neste canal. Teça seus comentários sobre esse movimento também. Se na sua paróquia, diocese tem, ou se você é membro do movimento de Emaús, deixe o seu testemunho. Vai ser muito bem-vindo. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para que conheçam esse movimento tão bonito na igreja. Que Deus os abençoe e até o nosso próximo vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.